Graças a Deus, glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Estamos aqui nesta noite abençoada para trazer essa palavra abençoada, para levar o Senhor Deus até a sua casa, e que você seja agraciado por Ele, pela presença dEle. Olha, a palavra do Senhor declara: aonde houver duas ou mais pessoas reunidas no nome dEle, Ele está presente. Então você que está me assistindo ao vivo, eu aqui, os irmãos aqui na igreja, Jesus está no nosso meio, e Ele está no nosso meio para nos abençoar, para manifestar o seu poder nas nossas vidas. E eu convido a você, irmão, convido a você a estar ligadinho comigo, a estar participando comigo, inclusive até convido a você a já preparar aí com você o seu copo com água, porque daqui a pouquinho eu estarei fazendo a oração do copo com água. E olha, deixa eu dizer, eu tenho uma palavra abençoada para o seu coração. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração, e essa palavra vai lhe ajudar, vai lhe fortalecer, vai lhe dar sabedoria e vai lhe aproximar, eu creio, a sua vida da presença de Deus. Amém? Vamos entrar em oração agora. Aonde você está, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Vamos entrar na presença do Papai. Querido Deus e amado Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, estamos, meu Pai, iniciando esta reunião quarta-feira, que nós intitulamos ela reunião da Sagrada Família, da família de Deus. Pai, em nome de Jesus, venha com o teu poder, Senhor, venha com a tua unção para abençoar a cada meu irmão, a cada minha irmã, a cada pessoa, Pai, que está aqui na igreja e que está em casa participando dessa live, desse culto online ao vivo. Oh Espírito de Deus, tenhas a liberdade de operar, tenhas a liberdade, Senhor meu Deus, de abençoar a vida deste homem, de abençoar a vida dessa mulher. A tua palavra diz: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É momento de oração, igreja, é momento de entrarmos agora na presença do Papai, é momento de você dizer para Deus: Senhor, entra aqui na minha casa, visita a minha família, salva a minha família, salva meus familiares. Meu Deus, o Senhor tem uma promessa para nós. A tua palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então venha, meu Pai, venha entrar na nossa casa, venha fazer morada, meu Pai, em nossas casas. Venha com o teu poder para se manifestar, para, meu Pai, seja engrandecido, Deus, seja engrandecido no nosso meio. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Meu Deus, que o Senhor possa entrar na casa de cada irmão, de cada irmã que está me acompanhando através dessa live, de cada irmão que está neste momento, que deixou os seus afazeres para buscar a tua face, que deixou os seus afazeres para buscar a tua palavra, para ouvir a tua voz, para levantar a sua voz e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para te adorar, para te glorificar, para determinar que a minha casa é do Senhor, que a minha família é do Senhor. Oh Espírito de Deus, aleluia.
aleluia, aleluia. Oh, glórias e glórias e glórias. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Oh Pai, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua unção. Precisamos da Tua palavra. Precisamos da Tua orientação. Bendito é o Teu nome, Senhor. Entra na nossa casa. Entra na nossa vida. Em nome de Jesus. E como Zaqueu, eu quero subir o mais alto, igreja, o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, me chamar tua atenção. Para mim, eu preciso de Ti, Senhor. Diga para Ele, povo de Deus, eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, e da Tua paz, largo tudo para Te seguir. Declare aonde você está. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior e faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Vem entrar, Senhor, na casa desse meu irmão. Vem entrar na casa dessa minha irmã. Venha restaurar a sua casa, a sua família. Meu Deus, a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Oh Senhor, eu creio, Pai, eu creio que tudo é possível. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder da Tua presença. Eu creio que o Senhor é capaz de fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. Eu creio, Pai, que tudo é possível e que nada é impossível para Ti, que nada é impossível para o Teu poder. Então, Senhor, vai de encontro a este homem, vai de encontro a essa mulher, vai de encontro a essa casa e faça um milagre acontecer. Faça a transformação acontecer na vida do esposo, na vida da esposa, dos filhos, dos pais, do neto, do sobrinho, do ente querido, Pai, de toda a nossa casa. Que a Tua glória resplandeça, que o Teu poder seja conosco. Oh Senhor Jesus, oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, faça um milagre agora, Pai. Proíba, coloca, meu Pai, os Teus anjos protetores ao redor da nossa casa, ao redor da nossa família, para nos livrar, para nos proteger contra esse mal do inferno, esse mal chamado coronavírus, essa doença chamada Covid-19. Meu Deus, em nome de Jesus, proteja a nossa casa contra o desemprego, contra a miséria, a escassez. Guarda a nossa família, guarda a nossa casa, em nome
creio, Pai, eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra e basta uma palavra sua, e os montes se moverão. Eu creio que tudo é possível e que nada, Deus, e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra e basta uma palavra sua, os montes se moverão. Pois contigo eu saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor, pois contigo eu saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor. Diga: Senhor meu Deus, eu creio que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Vamos aplaudir o Senhor. Glórias a Deus. Olha, seja bem-vindo a esta reunião. Pode se assentar aqui na igreja, fica à vontade. E você que está em casa, que Deus te abençoe com esta palavra que o pastor Marcelo vai trazer. Eu ministrei essa palavra na parte da manhã. Que Deus me use da forma que me usou de manhã. E toda a palavra de Deus, divinamente inspirada, ela é apta para curar, ela é apta para corrigir, ela é apta para instruir todo bom homem ao caminho da boa vontade de Deus. E que o seu coração esteja aberto para ouvir esta palavra. O povo da manhã ouviu a palavra, porque eu tive alguns problemas através da live e o povo não pôde assistir, e eu nem pude passar o link também, porque não deu para passar. Então que Deus me use como me usou de manhã, e que essa palavra, irmão, abra o seu entendimento. Como eu disse, o pastor Marcelo, a única coisa que ele tem feito é levar a palavra de salvação, é levar a palavra de fé ao seu coração. Amém? E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia agora, lá no livro de Daniel capítulo 10. Você vai lá no meio da Bíblia, você vai abrir os Salmos, aí você abre Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, capítulo de número 10. Daniel, capítulo de número 10. O versículo também, Francisco, vê se você acha meu óculos aí, varão. Perdi meu óculos em algum lugar. Você está dentro do carro, vê lá se está dentro do carro. Eu preciso do meu óculos para leitura. Olha, irmão, que Deus abençoe. Espero que você esteja bem, espero que todos vocês estejam bem. Povo de Quitaúna, espero que todos vocês, Deus tenha cuidado de vocês, guardado a vida de vocês, porque o momento é muito delicado. E meu irmão, nós precisamos buscar a Deus. A igreja, o pastor da fé, ele fez aí uma tabela de oração, de 240 pessoas estavam em oração, né? 10 pessoas por hora, desde meia-noite, de quarta-feira, hoje começou meia-noite no final do dia, tem pessoas em oração. O meu horário, por coincidência, foi das 5 às 18, por isso que até a live atrasou um pouquinho. Então, quer dizer, mas é momento de oração,
é momento de buscar o Senhor, é momento de se aproximarmos do nosso Deus, amém? E a palavra de Deus, ela diz assim, no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 10, ele diz assim: e eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. No versículo 11, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo, essa palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Olha que importante que precisamos aprender agora. Eu vou falar bastante agora, como eu falei de manhã. O Daniel, ele foi um homem muito desejado. O anjo veio. E por que o anjo veio? Você sabe que os anjos, eles são ministradores de bênção. Os anjos são ministradores de bênçãos nossas. Então a Bíblia fala que o Daniel, ele recebeu a visitação do anjo. E por quê? Porque a oração dele foi ouvida, irmão. A oração de Daniel foi ouvida. Por isso que o anjo estava ali. Tanto eu estou aqui por causa das tuas palavras. Agora, por que a oração de Daniel foi ouvida? Por que o anjo chegou até Daniel? O detalhe está antes. Olha o que o anjo fala: Daniel, homem muito desejado, desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração a compreender e se humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, as tuas orações. E é isso que nós precisamos, irmão. Nós precisamos aplicar o nosso coração a compreender as coisas de Deus. Como eu estava falando de manhã, e eu não vou falar isso aqui, pelo amor de Deus, você que está me ouvindo, não é para você trazer dinheiro na igreja, porque toda vez que um pastor, ele prega sobre oferta, ele fala sobre dízimo, as pessoas se revoltam, alguns ficam revoltados. Mas por que eu estou falando isso? Por causa de algumas circunstâncias que nós estamos passando e que eu mesmo já vivenciei. Então, quando eu compreendo as coisas de Deus, eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, que ela vai lhe ajudar muito, porque muita gente, como até a irmã me disse: pastor, eu assisto o missionário todo dia, eu bebo a água todo dia, de manhã, de tarde, de noite, e eu estou com um problema, e esse problema não é sarado. Mas eu vou te explicar uma coisa: essa irmã não é nem da nossa igreja, a propósito, né? Então quer dizer, mas preste atenção no que o anjo falou para Daniel. Eu quero que você preste atenção. Olha no versículo 11 o que ele falou. E me disse: Daniel, um homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Então são duas coisas, irmão, que nós precisamos fazer: é aplicar o nosso coração a compreender a palavra de Deus e se humilhar diante dela. Esse se humilhar, ele está em forma de obediência. Daniel era um homem que obedecia a palavra.
Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos passando esse momento difícil. Desde o momento que a gente aceita Jesus e a gente passa a compreender, por isso que o Senhor Deus, Ele tem falado, lá em Mateus 22, 29, Ele diz: errais, vocês estão errando, porque vocês não compreendem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então eu vou falar de vários termos aqui. O primeiro é de vida financeira. Eu já vou entrar na área da família, a cautelar, já vou entrar, mas eu não quero que você erre. A partir do momento, por exemplo, eu espero a Deus que eu com 90 anos esteja aposentado, espero que esteja vivo e nítido servindo a Deus, e você fiel a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque não importa se eu tiver 90 anos e talvez eu não possa vir para a igreja. Eu não posso vir para a igreja. Talvez a minha perna não vá me possibilitar pela minha idade. As dificuldades vão me proibir de eu vir. Mas eu preciso orientar o meu filho, os meus netos que vão cuidar de mim. Para quê? Para que assim que eu receba o meu salário, a minha aposentadoria, eles façam um favor por mim de retirar aquilo que é de Deus e devolver ao Senhor. Ou vão no banco, faz depósito, ou leva na igreja, alguma coisa, mas eles têm que fazer isso por mim, e eu tenho que orientar. Por quê? Porque eu compreendi a palavra. O Senhor Deus, Ele disse em Malaquias 3, 8, 9 e 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Então eu tenho que ser fiel até a morte, meu irmão. Eu não posso agora, porque eu fiquei doente, porque eu me aposentei, ou eu não estou podendo vir para a igreja, eu agora vou me esquecer de Deus, deixar de dar minha fidelidade a Deus. E eu não estou falando isso para você trazer dinheiro aqui na igreja, não. Eu estou falando isso por causa da palavra. Entenda o que o anjo falou para Daniel: Daniel, você sabe por que eu estou aqui? Você sabe por que a tua oração foi ouvida? Porque você aplicou o teu coração a compreender a palavra de Deus e se humilhar perante Ele. Então tem muita gente, a pessoa até é fiel no que diz respeito à oração, a pessoa é até fiel no que diz respeito a assistir um missionário, passa o dia assistindo um missionário o dia todo, mas no que diz respeito à fidelidade, a pessoa está pecando. Ela estava com um problema e ela falou: ah, pastor, é porque eu estou com esse mal, eu tomo água do missionário, eu assisto até o missionário todo dia, mas já faz 1 ano esse problema e não sai. Aí por coincidência, ela me entregou o dízimo, aí ela falou assim: é, pastor, eu estou dando isso aqui, porque o senhor sabe, eu estou gastando com muito remédio, e eu não posso dar o meu dízimo direito. Não, meu irmão, a pessoa está errando. Aí como que Deus vai ouvir uma pessoa que está roubando Ele? Uma pessoa que está sendo negligente no que diz respeito à fidelidade do dízimo e oferta. Mais uma vez eu estou dizendo, olha o que Deus falou para ele. Deus falou para ele: Daniel, homem muito desejado, escuta o que eu vou te dizer. Desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração a compreender e se humilhar diante de Deus, foram ouvidas as suas orações. Então, a partir do momento que eu compreendi a palavra, que o que é de Deus é de Deus, o que é de César, eu não posso deixar levar, irmão. Mas tem muitas pessoas que estão se deixando levar, como essa irmã. Ah, pastor, eu estou dando isso aqui porque eu estou gastando com remédio. Esse não é o valor do meu dízimo. Mas eu estou dando isso aqui porque você pode até me questionar: ah, mas ele fala isso porque ele não sabe o que nós estamos enfrentando. Olha a dificuldade, olha a crise. Meu irmão, Deus não quer saber de crise. O Deus quer saber de mim, da minha fidelidade com Ele. Deus quer saber da sua palavra. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então não importa o que me aconteça, se eu não tiver condições de vir à igreja, eu vou orientar meus filhos, meus netos a fazer isso por mim, e isso até a morte, irmão. Eu tenho que ser fiel até a morte. Eu estou contando esse fato porque eu vi algumas situações que eu falei: talvez é esse motivo que a pessoa, a oração dela não está sendo ouvida.
Mas como, irmão? Como que o pastor, ele vai entrar na casa de uma pessoa? Vamos supor que eu vou fazer uma visita na casa do Francisco, que está aqui hoje. E o Francisco, a esposa dele, vamos supor que a Francisca não fosse convertida. E eu chego lá e falo: e aí, irmão Francisco, tudo bem? Vim aqui fazer uma visita, tomo um café com ele. Aí eu chego lá e falo: a propósito, irmão Francisco, eu observei que o mês está acabando e você ainda não deu o seu dízimo. O que a esposa dele vai pensar quando eu sair? Ó, Francisco, esse pastor só vem aqui por causa do seu dinheiro, é um mercenário. Não, eu nem deveria fazer isso. O Francisco nem deveria esperar eu agir assim. Ele que deveria falar: pastor, que bom que o senhor veio na minha casa. Pastor, a propósito, eu já estou com o meu dízimo separado, ou o senhor tem como vir aqui com a maquininha, ou eu fazer algo, eu quero devolver o que é de Deus. As pessoas não podem colocar o pastor em situações, irmão, até mesmo constrangedora. Você não pode ficar esperando o pastor te cobrar uma coisa que é o dever seu fazer. Então quer dizer, muitas pessoas às vezes, irmão, as orações dessa pessoa não estão sendo ouvidas por Deus, porque ela está sendo negligente em alguma coisa, talvez é na fidelidade. Deus não mandou você dar 20%, e nem o que pertence a Ele é 10%. Se o meu salário é 1.000, R$100 é para o Senhor. E muitas vezes eu sou ofertante, patrocinador, coluna. Se eu ganho 10 mil, R$1.000 é para o Senhor. Agora eu não posso negociar com Deus. Não, eu estou gastando muito com remédio, eu estou doente, e eu vou dar esse tanto porque já vai ajudar. Não é esse negócio que vai ajudar. Eu tenho que dar aquilo que Deus mandou eu fazer. É aquilo que eu tenho que fazer. Mas muita gente está errando. E por isso, irmão, que as orações não estão sendo ouvidas. Por isso que a pessoa está orando, ela bebe a água do missionário, ela ora para o missionário, e Deus não pode ouvir. Por quê? Porque a pessoa, ela não compreendeu as coisas de Deus e nem está se humilhando diante delas. Então, a partir do momento que eu compreendi a palavra, eu vou ser fiel a Deus. Se é no dízimo, na oferta, eu vou ser fiel. E não importa o que eu passe, o que é de Deus, é de Deus. Porque, irmão, a gente não chega assim e fala: não, esse mês eu não vou pagar a conta de água, esse mês eu não vou pagar a conta de luz, eu não vou pagar não. Quiser cortar, corta. A gente não faz isso. Por quê? Porque precisamos da energia, precisamos da água e a salvação. Não que você vai comprar Deus. Você dando o seu dízimo, a sua oferta, você não vai comprar Deus, mas você está fazendo o quê? Você compreendeu as coisas de Deus e você está se humilhando, você está obedecendo a palavra. Mas muita gente está fazendo de conta que não é com eles, e as coisas estão acontecendo, irmão. Jesus falou: no que o homem plantar, isso ele vai colher também. Então Jesus também falou, o Senhor Deus falou: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Eu estou falando essa parte da oferta para lhe ajudar, para você não errar, para você não se deixar levar pelos outros, irmão. E quando você chegar a uma situação de velhice, que você não pode vir para a igreja, você não deixar levar, porque tem pessoas que se esquecem. Você tem que falar com o seu filho. Agora, se o seu filho, você falar com ele, você falar com os seus netos, e eles tirar isso de Deus, eles estão cientes. Você avisou o seu neto, você avisou o seu filho, mas eles, com malandragem, eles não fazem o que você falou. Aí quem vai prestar conta a Deus é eles, porque você está impossibilitado de fazer. Eles vão prestar conta a Deus, mas que você deve orientar, deve. Você deve ser fiel a Deus. Então quer dizer, o que eu estou falando para você aqui é que o anjo chegou para Daniel e falou: Daniel, desde o primeiro dia em que você aplicou teu coração a compreender as coisas de Deus e se humilhar perante Ele, as suas orações foram ouvidas. Estou falando a parte da oferta, mas posso falar também agora na parte da família. Vamos falar de casamento, irmão. Vamos falar de casamento. A Bíblia fala que o marido, ele tem que cuidar da sua mulher. Ou eu vou falar primeiro aqui. A Bíblia fala: aquele que não cuida dos seus,
e principalmente da sua casa, ele tem negado a fé e é pior do que o infiel. Eu tenho que cuidar da minha família. E como que eu tenho que cuidar da minha família? Não é só pôr alimento na porta, na casa da minha família. Eu tenho que cuidar da minha família espiritualmente, me dedicando às coisas de Deus, buscando as coisas de Deus, visando as coisas de Deus. Mas a Bíblia diz: aquele que não cuida dos seus, e principalmente da sua casa, tem negado a fé e é pior do que infiel. O marido tem tempo para tudo. O marido tem tempo para ficar 90 minutos no futebol. O marido tem tempo para conversar com os amigos. Ele tem tempo para assistir um filme. Mas quando a mulher senta perto dele, ele não tem tempo para a mulher. Ele não tem paciência com a mulher. A mesma coisa a mulher. A mulher: eu não vou fazer isso com meu marido porque ele não merece. Deus não quer saber se ele merece ou não. Você casou com ele, você tem deveres. Como esposa, você tem deveres. E da mesma forma o marido. E aí, meu irmão, por isso que eu vou mostrar para você daqui a pouco o que a palavra de Deus fala sobre isso. Muita gente não está ouvindo a palavra, não está sendo negligente com a palavra de Deus. Eles não estão dando atenção ao que Deus está falando. Então, quer dizer, o que eu preciso fazer? O que eu preciso? Eu preciso compreender as coisas de Deus, irmão. Eu preciso compreender. Mas o marido vive na igreja e não respeita a mulher. Não respeita o que eu falo. Não é nem forma de adultério essas coisas. É respeitar ela, como a Bíblia fala. Deixa eu te levar para explicar isso. Olha, vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3. Eu quero te levar a essa mensagem. 1 Pedro capítulo 3. A Bíblia fala assim, ó. 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. Olha o que ele vai dizer, irmão. Ele diz assim, ó. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Você vai em Apocalipse, aí volta Judas, terceira, segunda, 1 João, aí você volta. Segunda, 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3. Eu vou ler o versículo 1, diz assim, ó. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita ao vosso próprio marido. Mas você tem que entender bem isso aqui. A Bíblia diz assim, ó. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita ao vosso próprio marido. Você tem que sujeitar o seu marido no Senhor. Você tem que sujeitar o seu marido no Senhor. Você está lá no seu quarto, na intimidade com o seu marido, e o seu marido quer fazer com você o que com a mulher da vida faz. Não está amarrado. Você não tem que fazer. Você tem que se colocar no lugar de mulher de Deus. Você aprendeu, você como Daniel, você ouviu a palavra, você compreendeu a palavra, você aplicou o teu coração, você compreendeu e você tem que se humilhar diante de Deus. Não é fazer a vontade do seu marido, se ele quer fazer algo que a Deus enoja, que a Deus não agrada. Então você tem que sujeitar o seu marido no Senhor. De repente o seu marido não é convertido, ele enche a geladeira de bebida e fala: tem que beber, mulher. A Bíblia diz que você tem que sujeitar a mim. Não, você tem que sujeitar o seu marido no Senhor. Se aquilo que ele fala, se aquilo que ele lhe pede está de acordo com a palavra, aí você tem que sujeitar. Aí sim, porque você aplicou o teu coração como esposa, você compreendeu o papel de uma mulher de Deus com o marido, e aí você tem que obedecer. Não é fazer o que ele quer. Não, senhor. Aí diz assim, ó. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitos ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado de cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas um homem encoberto no coração, no corruptível traje, um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, a mulher de Deus, ela tem que se portar dessa forma. A esposa de Deus, ela tem que se portar dessa forma.
Não é só se preocupar no seu exterior. Tem que cuidar, mas a Bíblia está falando que o cuidado maior que a mulher de Deus casada tem que tomar é o coração. É o coração. É o coração. Eu dei alguns detalhes aqui de manhã, falo agora. Por exemplo, você casou com um rapaz que era casado, tinha uma família, e aí você casou com ele. E a ex-mulher dele está ligando para ele para cobrar a pensão do seu marido. Você não tem que ficar chateada com ela. Você não tem que ficar com raiva com ela. Não, você tem que chegar para o seu marido e falar: homem, você tem que ir. Você fez, agora você tem que ir. Ah, mas se eu ajudar lá, ela não precisa. Vai fazer falta aqui. Fazer o quê? É o seu dever. É o seu dever. E a mulher, por outro lado, não tem que ter ódio da outra. A mesma coisa é o homem, irmão. O homem casa com uma mulher que é divorciada, tudo. Aí o marido quer que ela vá lá ver os filhos, ela quer ver os filhos, mas aí o marido fala: não, você não vai lá não, você não vai na cadeia não, não sei o que. Não. Quem casou foi você. Eu estou falando pessoa de Deus. Você não tem que ter raiva do ex-marido dela, dos filhos dela. E se a mulher tiver que pagar a pensão, ela tem que pagar. A partir do momento que eu compreendi, apliquei meu coração e compreendi a palavra de Deus, e eu me humilhei diante dele, eu tenho deveres, irmão. Mas muitos não estão nem aí. Não está nem aí, não, meu irmão. Não é assim que funciona, não. E por que, pastor, que o senhor está falando isso? O que eu falei no início? Eu falei com vocês que o anjo chegou e falou para Daniel que a oração de Daniel foi ouvida, não é? Agora, olha o que ele vai dizer. Agora eu não estou fugindo da palavra, não. Olha no versículo 7 de 1 Pedro que ele vai dizer. Olha só: igualmente vós maridos, coabitai com ela com entendimento, irmão. O marido tem que coabitar com a sua mulher com sabedoria, com entendimento. Não é com estupidez, sendo um cavalo para a mulher, sendo estúpido. Ah, eu sou assim mesmo, eu sempre vou assim, não vou mudar. Você vai prestar conta a Deus e você vai ver no final. Você tem que coabitar com ela com entendimento. O marido tem que entender na época que a mulher tiver aqueles dias. Ele tem que compreender. A mulher se torna mais frágil, mais sensível. Ela quer ficar no canto dela. Mas muitos maridos não compreendem isso. E começam a criticar. Começam a falar: ah, mulher, você está chata também. Oh, meu Deus do céu, não sei o quê. Eu não vou nem ficar nessa casa. Você tem que coabitar com entendimento com a sua mulher. Com entendimento. Tem que ter sabedoria para lidar nesses momentos. Nos momentos que ela estiver nervosa, no momento que ela estiver triste. Ou então até mesmo quando ela tiver com uma situação, coração amargurado, coração com raiva, você tem que chegar e conversar com ela, para ela não fazer assim. Então ele diz: igualmente vós maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. A mulher não é feita para ter saco de pancada, não, ela é o vaso mais fraco. Por que a Bíblia fala isso? Olha o que a Bíblia vai dizer mais: é como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida. A mulher, ela é mais sensível que o homem. A mulher não aguenta. Meu irmão, você vê aí fora esse negócio de igualdade, né? Eu estou vendo esse negócio de igualdade. Tem que buscar a mulher ganhar o mesmo valor que o homem. Mas o que está acontecendo hoje? As mulheres estão se lascando, trabalhando aí, os maridos tudo com a perna para cima, meu irmão, dentro de casa. É o que está acontecendo. Mulher rala lá fora, chega em casa e começa a trabalhar de novo. Eu não estou aqui sendo o clube do Bolinha, não. Mas essa igualdade, não tem nada de igualdade, não. A mulher saiu para fora, buscando a independência. Hoje ela está se ralando, ela está se matando. Enquanto isso, a maioria dos caras está aí com as pernas para cima, dentro de casa, e ela se arrebentando. Mas o homem tem que coabitar com ela com inteligência, dando ela, como a Bíblia fala aqui, ó, como um vaso mais fraco. Aí você vai entender o que eu quero dizer. Seus cordeiros da graça, para que não sejam impedidas as vossas orações. Está aí mesmo. Por que muitas pessoas oram? Por que muitos maridos estão orando pelos seus filhos? Muitos maridos estão orando, Deus salva meu filho, Deus livra meu filho, Deus muda a história do meu filho, Deus salva minha esposa, e Deus não está ouvindo a oração. Daniel
Daniel, homem muito desejado, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a compreender as coisas de Deus e se humilhar perante Ele, foram ouvidas suas orações. E eu estou aqui por causa das suas orações. Irmão, muita gente está precisando que Deus ouça oração. Muitos maridos estão clamando pela esposa. A esposa está morrendo, porque Deus não pode ouvir a oração dele. Sabe por quê? Porque ele não está coabitando com inteligência com a sua mulher. Muitas mulheres estão orando pelos seus maridos. Meu Deus, salva meu marido, abençoa meu marido. E Deus não está podendo ouvir as orações dela. Por quê? Porque elas não estão sendo sábias dentro de casa. Muitos filhos estão orando pelos seus pais. Muitos filhos estão orando pelos pais que estão passando luta. Deus, salva meu pai. Deus, salva minha mãe. O casamento do meu pai. E Deus não pode ouvir. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: jovem, lembra-te do Senhor na tua mocidade. Jovem, foge do prazer da mocidade. E eles não fogem, irmão. Não fogem. Como eu estava falando da família, que eu não posso esquecer, a Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus, e principalmente da sua casa, nega a fé e é pior que o incrédulo. Tem mães que não estão cuidando da sua família. A Bíblia fala: ensina o menino no caminho que ele deve andar, para quando ele crescer ele não se desvie. Você sabe o que as mães estão ensinando para os filhos? É dando um celular. Os moleques desde pequenininho não sabem a oração do Pai Nosso. Não sabe orar o Pai Nosso, porque a mãe não ensina. Moleque pega o celular, a pirralhinha pega o celular, fica o dia todo com o celular. Eu estou falando que pessoas vão me odiar, mas eu estou ensinando você, irmão. Muita gente está perdendo a vida e Deus não está podendo ouvir a oração deles, irmão, porque eles não estão compreendendo a palavra e nem se humilhando diante dela. Aí fica lá, o menino cresce, sabe, viciado em celular. O outro pega o celular, vai para dentro do quarto, se tranca lá. Ah, pastor, talvez está lendo a Bíblia. Meu irmão, não sei, que assim seja. Mas tem que ensinar o menino no caminho que deve andar. Quantas vezes, eu estou falando do meu ministério, quantas vezes eu chamei jovem para orar, o camarada não sabe orar. Está na igreja desde 5 anos de idade, agora tem 16 e não sabe orar. Quantas vezes o pastor Marcelo chamou uma jovem para orar, a jovem tem 16 anos, entrou na igreja com 8 anos e não sabe orar. 8 anos na igreja e não aprendeu a orar. Mas por que, irmão? Então quer dizer, a gente tem que aplicar, Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a compreender as coisas de Deus e se humilhar perante ela, as suas orações foram ouvidas. Então a gente tem que aplicar o nosso coração a compreender as coisas de Deus, irmão. A partir do momento que Deus ele diz: se você não perdoar, você não será perdoado. Eu tenho que perdoar. Não importa quem me ofendeu, não importa o que a pessoa fez comigo, eu vou perdoar, e de coração, não é da boca para fora não, mas o que você vê é irmãos virados um com a cara para o outro, porque não compreenderam a palavra. E olha, irmão, pode orar, a oração não vai ser ouvida, porque eles não aplicaram o coração a compreender e a se humilhar perante Deus. Mais uma vez eu sou repetitivo e taxativo. Daniel, homem muito desejado, desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração a compreender e a se humilhar perante o Senhor, foram ouvidas as tuas orações. Eu tenho que me preocupar com as coisas de Deus. Olha o que o Senhor Deus ele fala em Mateus 6,33. Depois você confere. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Eu estou aplicando meu coração nisso. Eu estou me humilhando nessa palavra. Eu estou colocando Deus em primeiro lugar. Não sei, irmão. Não sei. Aí cada um. Por isso que muita gente está orando. É como a irmã falou: pastor, faz um ano que eu tomo essa água do missionário, faz um ano que eu oro e Deus não me cura. Então Deus é mau. Então a pessoa quer me dizer que Deus ele não cura. O problema está em Deus. Não, o problema está em nós, porque Deus ele não muda.
Ele é poderoso, foi poderoso e sempre será poderoso. Agora, irmão, é preciso aplicar o coração. Eu tenho que aplicar meu coração. Eu tenho que aplicar o meu coração para compreender. É como eu falei, a partir do momento que eu fui ensinado que eu tenho que ser dizimista, ofertante, que eu tenho que dar o que é de Deus, o que é de Deus, e a César o que é de Deus, entenda bem o que eu vou dizer aqui. Eu não estou aqui, irmão, pelo amor de Deus, para ofender ninguém, mas tem dia que Deus fala o quê? Dai a Deus o que é de Deus. Uma certa vez Jesus estava num lugar, aí perguntaram para Jesus: Senhor, é lícito dar tributo a César? Aí Jesus falou: me dê uma moeda. Aí deram uma moeda para ele. Aí Jesus pegou a moeda e disse: de quem é essa face? Aí disseram: é de César. Aí ele disse: dai a Deus, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Deixa eu fazer um comentário, deixa eu abrir um aspas aqui. A Bíblia fala: a ninguém devais coisa alguma. E posso te dizer, tem um bando de crente endividado, irmão, e sabe, ó, estão nem aí. Não é assim. Eu não posso agora fazer de conta: eu fiz fazer o quê? Agora que Deus me ajude. Não é assim não. Você tem que compreender a palavra. Você se endividou, foi um momento difícil da sua vida, você gastou demais, mas você compreendeu a palavra. Você sabia que a ninguém você podia dever coisa alguma, exceto o amor. Então o que você tem que fazer? Eu tenho que fazer como cristão. Senhor Deus, me perdoa, Deus. Eu tenho que me humilhar, irmão. Eu não posso agora fazer de conta que não é comigo, não. Pastor, todo mundo deve. O governo deve. O Brasil deve. Por que eu não vou dever? Mas nós não somos todo mundo. E nós não vivemos dele. Nós temos uma palavra que nós vamos prestar conta. Irmão, a Bíblia diz assim, ó: examinai as Escrituras, porque hei de ter nelas a vida eterna. São elas que testificam de mim. Por elas vocês serão justificados e por elas vocês serão condenados. Então é por essa palavra que eu tenho que me preocupar. Então eu me enrolei. O que eu tenho que fazer? Meu Deus, primeiramente me perdoa, Senhor. Eu acabei me excedendo. Eu sabia que não podia, mas eu fiz, Deus. Ou eu fazia, estava trabalhando, fiquei desempregado e não tive condições de pagar. Deus, primeiramente eu peço perdão ao Senhor. Peço perdão ao Senhor. Me ajuda, Deus, me ajuda. Meu irmão, é o mínimo que a gente pode fazer. Mas eu preciso, irmão, compreender as Escrituras. Eu preciso compreender, aplicar o meu coração primeiro a compreender as coisas de Deus e me humilhar perante Deus, para que as minhas orações sejam ouvidas, irmão. Eu não estou aqui querendo ofender ninguém, jogar indireta para ninguém, pelo amor de Deus, mas até eu me encaixo nisso, irmão. Eu não posso agora, eu tenho que me humilhar, eu tenho que me chegar diante de Deus e me humilhar. Eu não posso fazer de conta que não é comigo a coisa, não, é comigo. Então eu vou me humilhar, eu vou me reconciliar com Deus, porque eu compreendo a palavra, eu sei da palavra. Eu não posso fazer de conta que eu sou um leigo, não, eu vou me humilhar perante o Senhor. Então, como eu estava falando do jovem, o jovem, ele compreendeu, ele leu a palavra, o pastor ensinou, ele aprendeu na mocidade, que ele na mocidade dele, ele tem que se lembrar do Senhor. Está fazendo isso? Ele aprendeu na mocidade que ele tem que fugir dos prazeres da mocidade. Ele está fazendo isso? Não. Então lá na frente vai ver sofrimento, irmão. A Bíblia diz em Provérbios 13:13: o que despreza a palavra perecerá. Meu irmão, olha quantas pessoas estão morrendo aí. E posso dizer, essas pessoas clamaram a Deus. Muitos estão clamando, irmão. Mas não é que Deus não está ouvindo. Talvez as pessoas estão fazendo pouco caso da palavra. Elas não estão aplicando o coração delas a compreender. Por isso que muita gente está se desviando. Por isso que o diabo está enganando muita gente no homossexualismo, no lesbianismo. Por isso que o diabo está prendendo muita gente, tirando da igreja e viciando ele na bebida, no cigarro novamente, na prostituição. Por quê? Porque a pessoa ficou o tempo todo na igreja e não procurou aplicar o coração dela a compreender as coisas de Deus e se humilhar diante de Deus, irmão. Nós temos que
última vez, porque nós vamos prestar conta a Deus, irmão. Não adianta, nós vamos prestar conta a Deus dos nossos atos, tanto o mal como o bem, nós vamos prestar conta. Então quer dizer, o anjo falou para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a compreender as coisas de Deus e se humilhar perante Ele, suas orações foram ouvidas. Meu irmão, então eu falei alguns detalhes, eu falei aqui de vida financeira, eu falei de casamento, eu falei de família, eu falei de situações que muitas vezes, talvez a gente está errando, e a gente está orando, a gente bebe água, a gente ora com o missionário, a gente vem para a igreja, a gente clama para o Pai, e Deus não está ouvindo. Deus não está enviando o anjo para nos socorrer. Por quê? Porque talvez nós estamos sendo negligentes com algum mandamento de Deus, ou até com as coisas de Deus. Irmão, olha Saul, vocês lembram de Saul? Olha o que aconteceu com Saul. O Saul, ele acarretou uma maldição na vida dele. Por quê? Porque ele desobedecia a Deus. Uma certa vez o Samuel falou: Saul, Deus entregou aquela cidade na tua mão, vai lá e destrói tudo, não poupa nada, ninguém, mata todo mundo e destrói tudo. Tá bom. Daqui a pouco o Samuel está lá, aí o Samuel ouve um barulho lá de bode, de vaca, de tudo, de animal. Aí o Samuel fala: ô Saul, você fez o que o Senhor mandou? Aí ele falou assim: fiz. E esse barulho aí, o que é isso aí? Não, Samuel, você não está entendendo. Esse barulho aí é os animais lá, os animais tudo bom. Eu poupei os animais para sacrificar o Senhor. Aí Samuel falou: mas Saul, Deus não mandou destruir tudo, por que você poupou esses animais? Não, Samuel, você tem que entender. E esse cidadão, quem é? É o rei Agag, é o rei da cidade lá, gente boa. Ele poupou a vida do rei. Sabe o que o Samuel fez? Desembanhou a espada e matou o rei Agag na frente de todos e mandou matar os animais. E sabe o que aconteceu com o Saul, irmão? O Saul, os filhos dele e ele morreram na guerra. Morreram. Quem matou Saul? Ele mesmo. Ele até falou para o servo dele matar ele, mas o servo falou: não, eu vou te matar, eu sou louco. E ele desembanhou a espada e ele se matou. Então, meu irmão, é assim que está acontecendo. A desobediência está impedindo que Deus escute as nossas orações. E envia o anjo. O anjo foi para Daniel. O anjo visitou Daniel. Por quê? Porque Daniel aplicou o coração dele, irmão. Além de Daniel aplicar o coração dele às coisas de Deus, ele se humilhou perante Deus. Então, eu não falei isso para você trazer dinheiro para a igreja, não. Para você agora dizer: pastor está falando isso porque eu não dei meu dízimo ainda. Não, meu irmão, se você deu ou não, é problema seu. Eu preciso ensinar você, até porque mesmo nós estamos passando por um momento muito difícil, e o Senhor Deus falou: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17:7. Porque eu quero ver tua felicidade, eu quero ver em meio a essa pandemia o anjo do Senhor te ouvir. Irmão, nós perdemos muitos pastores, irmão. Perdemos pastores amigos por esses dias. Pessoas estão morrendo uma atrás da outra. Então nós não podemos vacilar, irmão. As coisas estão piorando no Brasil. Cada dia que passa é um desempregado, é uma loja que fecha. Então nós temos que aplicar o nosso coração a compreender e se humilhar diante da palavra de Deus, para que em tempo oportuno Ele venha nos ouvir e venha nos abençoar. Então quer dizer, mas é como eu estou falando para você, mas deu uma vontade no meu coração. Mas por que o senhor não falou? Porque é constrangedor, irmão. A família da senhora estava lá. Você já pensou? O senhor falou: irmã, está vendo? A senhora acabou de falar para mim aí que não está sendo fiel a Deus. Talvez é esse motivo que Deus não está te ouvindo. Mas como que eu vou falar isso, irmão? Não tem como eu falar. Ah, pastor, eu sou cheio de dar exemplo. Eu não gosto ou não você. Exemplos que podem. É que nem eu aprendi com o mestre Camilo. Eu não tenho que aprender com a minha queda. Eu tenho que aprender com a queda dos outros. Porque talvez eu possa cair e não vou me levantar. Eu tenho que ver o irmão caiu. Por que o irmão caiu? Como que ele caiu? Olha, já tem que vigiar. É como o missionário falou. O missionário tinha 6 anos de idade. Ele estava pregando ontem. Ele estava falando no Fala Amigo.
Com 6 anos de idade, ele estava ouvindo uma palavra de adultério. 6 anos de idade, ele falou: Senhor, não deixa eu cometer esse ato, não deixa não, que acho que o pastor estava pregando lá, o que adultera com a mulher, falta do entendimento, destrói a sua alma, que tal faz? E ele falou: Deus, não deixa eu cair nessa cilada não. Então quer dizer, com 6 anos de idade, ele falou com Deus isso. Então quando eu compreendo a palavra, mas tem que aplicar, irmão, senão você que está aí me assistindo em casa, você não vai me compreender, você vai se revoltar contra mim. É como, mais uma vez, dando um exemplo que eu falo, não aqui na igreja, onde eu estava, numa outra igreja em Manaus, toda vez que eu pregava, eu falava sobre fornicação, e esse casal era da igreja, mas eles não eram casados, eles moravam juntos, viviam uma vida de casados, tinham relações, mas não eram casados, e toda vez que eles vinham, eu falava de fornicação, aí teve uma vez que ele se revoltou, falou: eu não vou vir mais nessa igreja não, toda vez que eu venho nessa igreja, esse pastor só fala disso, ao invés dele pegar aquela palavra e falar: meu Deus, mulher, é a nossa situação, a gente tem que pôr a vida em ordem, o pastor está pregando a palavra de Deus, a gente não pode ficar assim na nossa vida, não. Ao invés dele procurar compreender a palavra de Deus e se humilhar, não, se levanta, irmão. Como muitos irmãos, ao invés do pastor estar falando: quem esse pastor pensa que é? Não, ao invés da pessoa falar: meu Deus, me ajuda, Deus, eu não estou sendo fiel ao Senhor, eu não estou sendo leal ao Senhor, Deus. Então, irmão, eu não estou aqui pregando para afrontar ninguém, mas eu preciso, é difícil pregar uma palavra dessa, irmão. Mas Deus me chamou, irmão. Eu não subo aqui nesse altar para falar linguiça, não. Eu não subo nesse altar para pregar que é de mim, não. Se Deus me deu essa mesma mensagem que eu estou pregando para você agora hoje, foi o que o povo de manhã ouviu. Algumas coisas eu acrescentei, outras Deus está tirando, mas foi semelhante essa. Então, irmão, qual é o foco da palavra? Daniel, desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração a compreender e se humilhar diante do teu Deus, as suas orações foram ouvidas. Em uma hora que a gente aplicar o nosso coração a compreender as coisas de Deus e se humilhar perante ela, as nossas orações também vão ser ouvidas, irmão. Eu tenho certeza disso, irmão. Eu tenho certeza que as nossas orações vão ser ouvidas. E olha, deixa eu te falar, nós estamos precisando que Deus ouça a nossa oração, porque a coisa não está brincadeira, irmão. Cada dia que passa é o irmão dizendo: pastor, olha, meu salário caiu 30%, pastor, estão falando que vai mandar embora, pastor, tem cabeça de casa, que ou o marido ou a esposa financeiramente, que já não sabe nem o que fazer, irmão. Mas uma coisa eu digo, o Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Paulo disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as vossas necessidades por Cristo Jesus nosso Senhor. Mas nós precisamos, irmão, nós precisamos aplicar o nosso coração a compreender e se humilhar diante da potente mão do Senhor. Tiago 4,7 diz, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é se sujeitar a Deus? É se humilhar diante de Deus, é obedecer a voz de Deus, é fazer a vontade de Deus. Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Irmão, tudo que eu falei aqui, eu espero que em algo possa ter te ajudado. Pastor Marcelo não está aqui para afrontar ninguém, eu não estou querendo ser dono da verdade, eu só estou pregando o que você acabou de ouvir. O anjo falou para Daniel: Daniel, sabe por que as suas orações foram ouvidas? Porque você, desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração a compreender e se humilhar perante o teu Deus, as suas orações foram ouvidas. E o anjo disse mais: e eu estou aqui, eu vim. Sabe o que eu vim? Eu vim trazer a sua bênção, eu vim trazer a sua vitória, e por causa das suas palavras eu estou aqui. Olha que coisa tremenda,
Olha que coisa tremenda. Você que tanto tempo está orando pelo marido, pela esposa, pelos filhos, filho pelos pais, você que está orando por uma bênção, Deus é poderoso para te ouvir. Deus é poderoso para me ouvir. Eu falar do pastor também, não vou tirar o pastor da reta não. O pastor sabe o que tem que fazer. O pastor, a Bíblia fala que o pastor, ele tem que procurar saber o estado das suas ovelhas. Aí o pastor, ele não procura saber o estado das ovelhas, ele não liga, ele não procura, ele não cuida da igreja como tem que cuidar, ele não faz a obra do Senhor como tem que fazer. Esse pastor, ele não está aplicando o coração dele a compreender as coisas de Deus e se humilhar. Quando ele clamar a Deus pelo ministério dele, Deus não vai ouvir, irmão. Deus não vai ouvir. Não pense que o pastor é diferente de você, que não é não. O pastor tem deveres também, e muito, porque cada alma vai ser tomada da mão dele. O juízo vai começar dentro da casa de Deus, vai começar primeiro pelo altar, meu irmão. Então, igreja, não estou querendo causar medo em ninguém, não estou querendo trazer, não, é só uma reflexão. Essa palavra é que o pastor Marcelo é meio agitado assim, mas poderia um pastor estar pregando aqui: olha, irmãos, vamos, né, irmão, vamos fazer como Daniel, vamos aplicar o nosso coração às coisas de Deus e humilhar perante Ele, para que Deus possa nos ouvir. Muitos não estão sendo ouvidos por causa de certas situações. Poderia falar na calma, mas eu sou meio agitadinho assim, Deus não mudou, fazer o quê? Então, mas tudo que eu quero levar a você é a palavra da verdade, é a palavra que salva, é a palavra que liberta. Até mesmo porque o Senhor Deus, quando você ora e eu oro, quando nós oramos, Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, que Deus te abençoe com essa mensagem, que Deus tenha falado ao coração de cada um de nós nesta noite, porque nós estamos precisando aplicar o nosso coração às coisas de Deus, para que em tempo oportuno sejamos ouvidos. Nós temos deveres e responsabilidades, principalmente para com o nosso papai, para com Deus, irmão. Não despreze as coisas de Deus. Mesmo você que não pode vir em casa, você está na sua casa, meu irmão, viva uma vida com Deus. Não se corrompa, não se deixe levar, e verdadeiramente que aconteça o que o povo de Deus está falando. Nós vamos voltar mais forte, pastor, e que voltamos mesmo, irmão. Que venhamos voltar mais forte mesmo, mais forte, aplicando o nosso coração a compreender e a se humilhar diante de Deus. Amém? Olha, eu quero fazer uma oração com você agora, em nome do Senhor Jesus. Quero fazer uma oração com você agora. Vamos fazer uma oração e que Deus nos abençoe nesta tarde, nesta noite, né? Abençoada aqui, em nome do Senhor Jesus. Que Deus se aproxime de mim, que Deus se aproxime de você, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, assim como de manhã, nesta noite, Pai, eu trouxe esta palavra do coração do Senhor ao coração desse povo. Meu Deus, quantas pessoas estão orando, e olha, Pai, verdadeiramente elas estão precisando de um milagre, elas estão precisando de uma intervenção dos céus, porque só a Tua presença agora, só a Tua mão pode livrar essa pessoa da morte, só a Tua intervenção pode ajudar esse casal a não ser destruído, só a Tua intervenção pode ajudar esse pai de família, essa jovem, este rapaz, essa casa, meu Deus. E eu te peço, Pai, manifesta o Teu poder, Pai, na vida de cada um de nós. Ensina-nos a Te servir como devemos. Ensina-nos a buscar a Tua face como precisamos. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos se aproximar de Ti cada
cada vez mais. Nós precisamos, meu Pai, nos humilharmos diante de Ti, como diz a Tua palavra lá no livro de 1 Crônicas, que Ele diz: ah, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu Deus, o Senhor nunca mentiu e nem vai mentir. Meu Deus, venha com o Teu poder, venha com a Tua unção para abençoar a nossa vida. Tenha misericórdia de nós, Pai. Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, perdoe pelas vezes, Senhor, que deixamos de ouvir a Tua voz para ouvir outras vozes, Pai. Perdoa pela negligência do nosso coração, que muitas vezes, Pai, não tem se aplicado ao temor, ao conhecimento, à proximidade da Tua verdade. Meu Deus, ó Senhor Deus, quando orarmos precisamos do Senhor. Meu Deus, a nossa oração não pode ficar no vago, a nossa oração não pode ficar no vazio, mas assim como o anjo ouviu a oração de Daniel, ouça a nossa oração, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Abençoe esse casamento que está passando por um momento de tribulação. O marido já não tem mais prazer da mulher, a mulher já não tem mais prazer do marido. Talvez, Pai, até uma terceira pessoa já está no meio do casamento. Meu Deus, não deixa esse casal se destruir, não deixa essa família se destruir, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, é aquele garoto, é aquela moça, meu Deus, eles foram atraídos pelos vícios, Pai. É o crack, é a cocaína, meu Pai, é o cigarro, é a bebida. Todo o dinheiro que ele pega é para gastar nas drogas, é para gastar na bebida, é para gastar na prostituição. Meu Deus, em nome de Jesus, oh Pai, aquela pessoa que está doente dentro de casa, a diabetes não para de aumentar, a pressão alta sobe desesperadamente, a pressão baixa cai, ponto da pessoa morrer. Meu Deus, é um problema na vesícula, é um problema no rim, é um problema no coração, é um problema no pulmão, Pai. O pulmão está sendo tomado por uma bactéria, pela água. Meu Deus, em nome de Jesus, é um problema, meu Pai, na cabeça, é um problema na perna, no braço. Ah, Senhor, é o colesterol, é a pressão. Meu Deus, em nome de Jesus, é um problema na visão, na audição. Oh Pai, oh meu Deus, não deixa essa pessoa perecer, não deixa essa pessoa. É a miséria que está batendo na porta, é o desemprego, é a dívida, Pai. Livra essa família da dívida, livra essa família de todo mal, em nome de Jesus. Oh Pai, eu venho diante do Senhor para pedir a Tua ajuda, para clamar a Papai. Misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia de nós, Senhor. Tenha compaixão de nós. Perdoa, Pai, perdoa. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos. Abre meus olhos, Pai, para que eu veja o que o Senhor tem para mim. A Tua palavra diz que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o final é de morte, Senhor. Então me ajuda a entender, me ajuda a compreender a Tua palavra, Pai, como Daniel aplicou o coração dele para compreender as coisas de Deus e se humilhar diante de Deus. O anjo diz: as tuas orações foram ouvidas, Daniel. Que o Senhor possa ouvir minhas orações quando eu orar por um irmão, orar por uma irmã, orar pela minha família, pelos meus familiares. Meu Deus, a Tua palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Não deixa a nossa família perecer, meu Pai. Não deixa a nossa família se perder. Mas em nome de Jesus, salva a nossa casa, salva a nossa família. Ajuda-nos, Pai. Perdoe a nossa ignorância, perdoe o tempo da nossa ignorância.
Senhor. Mas ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, nos abençoando, derramando sobre nós as tuas bênçãos, derramando sobre nós o teu poder. Visita cada irmão que está participando comigo nesta oração, visita cada casa que está envolvida comigo agora nessa oração, que ouviu essa palavra. Eu te abençoo, meu irmão. Eu declaro que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Coloco minha família de pé, aleluia. Coloco minha família de pé. Quando de joelhos estou, eu vou orar por eles com fé. Eu vou orar por eles com fé, crendo que o nosso Deus já os libertou. Eu coloco igreja, coloco minha família de pé. Quando de joelhos estou, enquanto de joelhos estou, eu vou orar, igreja. Eu vou orar por eles com fé, crendo que o nosso Deus já os libertou. Diga: Senhor meu Deus, eu declaro, eu profetizo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte para o nosso Deus. Obrigado, Jesus. Olha, temos várias pessoas aqui assistindo. Aqui, o Francisco, tem como eu saber as pessoas ou só essa quantidade aqui? Tinha várias pessoas aqui, ó. Vem cá, Francisco, eu consigo aqui sair, né? Aí sair não volta mais, né? Isso, volta só as pessoas. Mas tem várias pessoas nos assistindo aqui. Desde abençoe você. Eu tive que sair, voltei, aí ele não mostra muitas pessoas. Mas todos vocês que ouviram essa palavra, guarda no coração, assim como eu, irmão, desde manhã. Eu guardei essa palavra no meu coração. Falei no meu coração: Senhor, eu quero aplicar o meu coração a compreender e a me humilhar perante o Senhor. Nunca tome decisões sem que a palavra de Deus te dê o aval ou esteja a favor da palavra. Fique firme com o Senhor. Amém? Olha, pega o seu copo com água aí, por gentileza. Eu quero já fazer oração do copo com água. E eu creio que Deus vai nos ouvir, irmão. Assim como o anjo ele chegou, ele desceu, porque as orações de Daniel foram ouvidas, as nossas também serão. Pega a sua água aí, que eu quero consagrar na sua mão, te dar uma bênção, em nome de Jesus, tá bom? Eu tenho um testemunho muito lindo para contar com os irmãos aqui, que eu fui livrado do Covid-19, verdadeiramente, eu tive os sintomas há um mês atrás, e Deus me livrou. Quando eu estava falando com um amigo, hoje eu conversando com ele falou: Marcelo, você teve os mesmos sintomas que o meu colega, nosso colega de ministério teve. Felizmente ele partiu, irmão, com Jesus, está na graça de Deus. Mas olha, irmão, não é fácil não. A dor é muito grande. Sabe, cada copo com água que esta pessoa está segurando em suas mãos. Meu Deus, em nome de Jesus, que esta água, quando esta pessoa beber desta água, ela venha ser curada, ela venha ser liberta de toda doença, de todo mal. Eu abençoo a tua vida, meu irmão. Eu abençoo a tua vida. Que esta água seja um remédio para o teu corpo, em nome de Jesus. Beba da água. Glória a Deus. Olha, eu deixo aqui o meu carinho e meu abraço. Sexta-feira, 9 da manhã e às 18 horas, as nossas reuniões, ou presencial e também pela live, 9 horas da manhã, sexta-feira, e às 18 horas. Um abraço do pastor Marcelo. Deus abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.